Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais essa semana para gravar o Arquipapo. Eu sou a Renata e eu tô aqui com o Kazu. Olá. E com o Gabriel. Presente. E essa semana a gente vai falar sobre o Abstract, uma série que estreou recentemente no Netflix. Vamos lá. Brilham de manhã, feliz a tarde voa para o mar. O Abstract é uma série, né, do Netflix. Eu acho que inaugurou em fevereiro e ela foi produzida pelo Morgan Neville. Isso, tá certo? Olha, Produção. esse é o nome que eu tô lendo aqui. Eu não sei como é que fala. E são 8 episódios, na verdade, de vários tipos de criadores diferentes, né? Então, o subtítulo da série, na verdade, é The Art of Design. Então, é a arte da criação, talvez. Isso e ele reuniu várias pessoas renomadas nas suas áreas em relação a essa parte de criatividade e criação. E será que vale a pena assistir? Porque cada episódio tem 45 minutos. Ah, eles são longos. E a gente fez esse exercício, né? A gente De viu maratona, todos. intensidade, pra poder gravar esse podcast aqui. Então Vale a vamos pena? ver se valeu a pena. Lógico que vale a pena, Gabriel. Vale a pena, vale a pena. E é legal porque eles tentam mostrar a importância que esses designers ou arquitetos têm, como o trabalho deles influencia na vida das pessoas, né? No dia a dia das pessoas. E o legal que eu achei da série também é que tenta explorar um pouco do processo criativo, né? Como é que eles desenvolvem as ideias, como é que é o dia a dia. E aí também tenta fazer um pouco de olhar um pouco do lado pessoal, né? Um pouco de influências. Mas o Como lado isso pessoal eu achei influenciou, foi bem superficial, né, na maioria deles. Assim, é bem só, tipo, o que foi a coisa mais forte pra você, né? Chega a falar muito da... Às vezes mostra um ou outro parente do cara ali, mas... Mas não- tenta dar não uma é- humanizada neles, assim. Tenta dar uma humanizada. Mas assim, eu acho que pra gente falar um pouquinho do documentário em si, né? Porque é um documentário, né? Essa série é uma série documental. Sim. Eu acho que, assim, em primeiro lugar, assim, graficamente ela é muito bonita, né? Tem vários efeitos gráficos, assim, na Mas série. porque assim, ia ser chato Seria- você fazer uma série graficamente E ser feia. né? Sobre designers. Na verdade, deve ter sido foda pra caralho, né? É, o Fazer um peso da negócio responsa. bacana. E, em especial, o primeiro episódio. Ele exagera bastante nessa questão gráfica e o resultado é bem legal. Mas é porque a produção do cara do primeiro episódio é muita ilustração. O cara é ilustrador, né? Então tem muito ilustrador. das animaçõezinhas dele, das ilustrações dele. Mas assim, todos os episódios, eu acho que tenta, que nem o Kazu falou, dar uma humanizada no profissional ali, e tem uma linearidade, assim, que a história é contada. Então, apresentam o artista lá, o profissional, né, mostram os primeiros trabalhos dele, e uma coisa que eu achei que deu bastante dinâmica pro programa é que, geralmente, acho que em todos os episódios, eles mostram o processo de criação de um projeto atual no qual eles estão trabalhando. E ao longo do Verdade. episódio ele vai mostrando como é que estão aqueles momentos, né? Isso é muito legal porque eles mostram, inclusive, até a apresentação final do projeto. Deu certo. Né? Uhum. Desde o começo, eles mostram os primeiros rabiscos, o diretor instiga o artista a dizer de onde é que está vindo a criatividade dele, como é que é o processo criativo, e daí, ao longo do episódio, eles vão narrando a primeira entrevista com o cliente, os primeiros esboços, até no final mostrar o projeto completo, né? É que não é só uma biografia das obras que a pessoa trabalhou até agora, né? Não. É tipo, e agora? O que ela tá fazendo nesse momento? Bom, o cara que criou esse programa, esse Morgan Neville, Neville. ele pode ser desconhecido para muitos do que estão ouvindo a gente, né? Inclusive para mim, nunca tinha ouvido falar nesse cara, mas ele já ganhou um Oscar. Sério? Ele já ganhou um Oscar por um... Sinal que eu também não sabia. Ele ganhou o Oscar em 2014 por um documentário que ele fez, que era 20 Feet from Stardom. E no Brasil tem a tradução A um Passo do Estrelato. Que é um documentário que ele fez sobre backing vocals. Sabe aquelas pessoas que na banda ficam uau! Como é que eles fazem? Eles fazem isso. São os cantores que dão suporte A voz principal, à voz né? principal. Isso. Foi, ganhou o Oscar e
500 mil outros prêmios, assim, né? Porque retratou os cantores lá, que não são reconhecidos e tal, né? Porque não chegam a ter a fama que o líder da banda tem, assim, e tal. Enfim, eu não vi o documentário, mas o cara ganhou o Oscar, então deve ser bom. legal. E ele é o produtor executivo dessa série, o Morgan Neville. E, assim, ele dirige dois episódios, que é o primeiro episódio, que é sobre um designer gráfico alemão, e o episódio sobre o Bjarke Ingels, que é um arquiteto dinamarquês. Então, pra gente comentar sobre os episódios, pra gente não ficar aqui fazendo um resumo sobre o que aconteceu em toda a história, eu acho que vale a pena cada um assistir. São histórias muito interessantes e vale como aprendizado, né, pessoal e profissional. E aqui acho que a gente vai tentar mais trazer alguns elementos que nos chamaram a atenção dentro de cada episódio. E aí a gente comenta, né, troca uma ideia em relação a isso. E depois cada um vai contar seu favorito. Tá bom. Ah, no final, olha só. Quem tiver interesse, quem assistir também a série, também puder mandar os seus comentários, as coisas que mais chamaram atenção, os episódios que mais gostaram e tal, pra gente também ouvir a opinião de vocês. A gente decidiu aqui que a gente não vai fazer na ordem do Netflix. Ah, também tem isso, é? Tem isso. A gente foi decidido isso e não interessa por quê. Vai ser assim. Porque eu mandei. Existem regras e as regras precisam ser quebradas. Não, como ele não é necessariamente sequencial, você não precisa ver todos os episódios naquela ordem que estão ali, a gente resolveu alternar. Claro que eles devem ter tido uma razão pra colocar naquela ordem, né? E a gente zoou com tudo. Mas... A gente adora fazer isso. A gente tem a nossa razão também. Mas a gente resolveu separar o melhor pro final. Com relação a spoilers. Tem spoiler. Assim... Spoiler alert. Ninguém morre no final, né? O final é feliz, documentário, né? um documentário sobre pessoas, né? Cuja vida tá aí pra você pesquisar na internet, né? Não tem spoiler. Ouçam a gente, depois assistam e depois ouçam a gente, tanto faz. Não faz muita diferença. Podemos começar? Vamos lá. Vamos lá? Então, esse primeiro episódio, que foi um dos dirigidos pelo produtor, é a respeito de um ilustrador alemão, que é o Christopher Neumann. E como o Gabriel falou, é um dos episódios mais bonitos que tem, porque ele tem uma produção... Como ele é ilustrador, ele tem algumas animaçõezinhas. Essa parte criativa de criar pequenos personagens gráficos que estão interagindo com a história dele é muito forte. Então tem vários desenhinhos que vão acontecendo junto com o que ele tá falando, com o que ele tá contando da experiência de vida dele. Particularmente, o que eu achei mais interessante da história dele foi que ele trabalha, apesar de ele ser um artista e ter essa expectativa de criação enorme, ele tem que trabalhar naquele horário do escritório. É verdade. E ele fala, minha vida que tem que acontecer, eu acho que é das 8h30 às 6h, eu não lembro bem os horários de trabalho dele, mas ele vai até o escritório, abre o escritório, senta na projetora, acho que até meio que trabalha sozinho, e é ali que ele se disciplinou. Então eu achei legal que não é aquela coisa, às vezes me bate uma criatividade aqui, eu tenho que resolver. Não, ele trabalha naquele período. Inclusive ele conta isso, ele falou que foi o jeito que ele se disciplinou a fazer, né? Uhum. Porque ele diz no documentário que ele sofria muito com relação a prazos, né? Pô, de ficar de noite fazendo, porque tem que entregar amanhã, porque o prazo é muito curto e tal. Então ele, a partir de um determinado momento, ele realizou que aquilo era o trabalho dele. Como trabalho, ele precisa ter um momento diário, de início e de fim. Então ele estipulou lá o horário dele, que é o horário comercial, e ele trabalha nessa janela, né? Mas eu acho que, inclusive, a escolha do produtor lá de começar com esse episódio, eu acho que tem tudo a ver. Porque ele trabalha... o nome da série é Abstract, né? Uhum. E ele trabalha muito a abstração das coisas no trabalho dele, né? Então, uma das coisas que me marcou nesse episódio foi ele explicando o que é a abstração, né? É você reduzir a realidade a linhas essenciais. Você não pode reduzir muito a ponto de ninguém entender, mas você tem que simplificar a realidade de alguma forma, né? Então ele faz um exemplo lá do coração. O coração real, com artérias, ventrículos e átrios, ele é muito diferente do coração que a gente vê, o coração apaixonado, bonitinho, né? Então ele faz o exemplo, falou, bom, se a gente pegar esse coração real, se a gente abstrair ao máximo, a gente pode imaginar que ele é um pixel vermelho, um quadrado vermelho. Ninguém entenderia que isso é um coração, se não tivesse um contexto e tal, né? Então, a representação que a gente costuma fazer de coração, ele fala que é um ótimo exemplo dessa abstração. Exato. Né? É o mínimo necessário para compreensão. O projeto atual que ele está trabalhando, que a série representa, é uma capa da
Da New revista New Yorker. Da revista New Yorker, ele já fez algumas e ele estava trabalhando numa questão de realidade aumentada ou realidade virtual? Realidade aumentada. Todo esse processo de como ele criar uma coisa 2D, uma coisa 3D, e ele acabou criando um troço super louco lá. Muito legal. É bem legal porque também ele mostrou ele mostrou no documentário que esse era um grande desafio para ele, porque ele nunca tinha feito uma coisa assim em realidade alternativa. Nossa. Alternativa viva? Em realidade aumentada, né? Outro negócio que eu achei legal dele, ele tem um projetinho pessoal, paralelo, que é umas fotinhos, uma página no Instagram, que ele tem umas fotinhos que ele cria com objetos do dia a dia, Cara, e talvez... É o Sunday Sketch, não é? Sunday Sketch. E eu já tinha visto isso, não sabia que era dele. Acho que muita gente já deve ter visto, assim. Que ele pega, tipo, sei lá, um pente, uma coisa assim, e daí ele faz alguns traços em volta desse pente pro pente se transformar num cavalo, sei lá, num bigode de um cara. Mas é super simplificado, assim, tipo, ele faz com coisas pequenas, assim, é bem, bem legal. E outra coisa também em relação à questão do trabalho, quando ele senta lá no escritório, ele comenta que todo trabalho começa com o papel em branco. É assim que começa meu dia, né? Então é sempre você em frente àquele papel em branco e tal, que é uma coisa que a gente comentou aqui. Aquele papel em branco te encarando, né? Isso. Ele fala assim, eu preciso sentar e trabalhar. Tem dias que vai sair algo extraordinário e tem dias que não vai sair absolutamente nada. Mas ele falou, é preciso ter essa rotina de estar sempre desenhando, sempre exercitando tanto o teu traço quanto a tua criatividade, né? Um exercício mental também, que vai ajudar você a desenvolver melhores ideias, né? Uhum. Tem uma imagem que eu achei bacana, meio poética, assim, que tem na copa do escritório dele, quando ele vai pegar uma xícara de café, tem um quadrinho no fundo que diz assim, né? Try again, né? Uhum. Que é tente de novo. Então, eu achei legal porque aquela hora do café, é aquela hora que você, porra, não tá saindo nada, eu preciso tomar um café. Aí tipo uma mensagem de otimismo. Assim. Tem uma mensagenzinha positiva lá, tente de novo, né? Eu achei legal também que ele parece que ele é um cara que exercita muito essa abstração. E Sim. ele falou que ele adora o Lego, né? É verdade, ele tem um puta, negócio isso com foi Lego, sensacional. verdade. Cara, Ele criando achei uns negocinhos com Lego. Achei muito legal, assim. Ele O Lego, como é que ele fala? É o pixel, é uma realidade com pouco pixel, né? Alguma coisa assim. Exatamente, assim. Então, tipo, o cara tem o cara é o mestre do Lego, né? Não, impressionante. Porque o cara, assim, em 2 segundos e 3 peças, ele faz um táxi com o Lego. E você entende que é um táxi, né? E ele fala assim, tá com gente ou tá sem gente, né? Tira uma peça ou outra, assim. É bem legal. E eu com dificuldade de montar minha Vila Savoie lá, né? Com manual e tudo. Lá. E tem uma parte, mais pro final do episódio, o diretor, ele chega pro Christoph e fala, cara, a gente precisa deixar isso aí mais pessoal, eu quero saber da tua vida, eu quero ir na tua casa e tal, né? E o alemãozão não curtiu a ideia, cara. Não, de maneira não nenhuma. Não curtiu a ideia. Eu acho que o cara, o diretor até falou, pô, talvez você fique meio constrangido, mas, pô, vamos tentar. E, cara, tipo, acaba o episódio e você vê que o diretor não conseguiu entrar na vida do cara. Mas ele colocou isso de uma maneira bem extrovertida, lúdica, né? Bem lúdica. E depois eu vi uma reportagem desse Christoph, né? Uma mulher indagou ele, né? Falou, pô, você falou que, tipo, não tinha nada a ver as pessoas conhecerem tua intimidade, assim, né? Porque você falou isso. Ele falou, eu acho que é justamente o fato que eu coloco muitas coisas pessoais na minha arte, mas não é por isso que as pessoas, não é pela minha vida que as pessoas gostam da arte que eu faço, né? Sim. O cara, com certeza, teve os motivos dele, assim, pra não expor a vida pessoal, mas, assim, tipo, ele quis falar, assim, que é pra não quebrar magia, assim, sabe? Tipo... vai revelar os segredos, as inspirações, né? Sei lá. E também, perto do final, tem uma coisa que eu achei que é bem interessante, que ele fala sobre a pressão de fazer bons projetos, ou no caso dele, bons desenhos, bons trabalhos. Que a gente sempre tem essa ideia de que aquilo... que a gente precisa fazer trabalhos bem feitos e daí ser reconhecido por isso, e isso nos dá muita autoconfiança, né? Ele fala, pô, lógico que isso é muito legal, muito importante, mas ao mesmo tempo, quando você faz um trabalho muito bom, a expectativa das pessoas cresce exponencialmente. E o próximo, né? E o próximo, qual que vai ser o próximo desenho do Christopher? Então ele falou que isso também gera uma pressão muito grande daí, pra você ter que estar sempre fazendo coisas extraordinárias e fantásticas. Então, que isso pode gerar certas frustrações, né? Trazendo pra nossa realidade, às vezes a gente faz um projeto que a gente gostou muito, que as pessoas gostaram, e na sequência, às vezes, você faz um projeto que não é tão legal, enfim. Você, né? A próxima aqui da lista que a gente escolheu pra falar é a cenógrafa
Devlin. E o trabalho dela é bem diferente, assim. Apesar de ser uma coisa mais espacial, mais próxima do nosso trabalho, né? Uma criação de espaço para acontecer uma determinada atividade. Ela usa tanta tecnologia, iluminação, recursos que pra mim, assim, foi até bem diferente, a mulher assim. total fora pensa fora da caixa, assim. O que pro ramo dela, que é show, né? É um negócio temporário que vai estar ali por pouco tempo, que vai ser pra uma apresentação ou uma semana, um mês, nunca vai ser por muito tempo, tem que ser de alto impacto, né? De muita pressão. E ela mostra, assim, os shows que ela faz. Bom, ela foi responsável pelo encerramento da Olimpíada de Londres. Ela que fez o espetáculo. Sério? Isso não fala no documentário, no documentário lá. Não, a mulher fez chover no palco. Achei isso fantástico. Ela começou com teatro, né, fazendo cenários assim de teatro, e ela inventou uma geringonça lá para uma máquina assim que fazia gotejar assim, fazer com chuva e capta água por baixo assim para ter esse. Ela falou que nem sabia como é que funcionava, mas chovia, né? Mas eu achei legal do processo que ela fala do começo da carreira dela, que ela se lembra de ter ido num show e falava assim, é sempre aquela mesma as bandas, configuração. Né? E até hoje muitos shows são aquela mesma configuração, né? O cantor na frente, daí o guitarrista, o baixista, com o baterista no fundo. Né? Sempre aquela coisa. E ela achava que, puta, que saco, não tem outro jeito de fazer esse negócio. E ela fez lá, logo no começo da carreira dela, um cenário pra uma banda. E ela criou várias caixinhas. 4 caixas, uma pra cada integrante da banda. E mudou aquela composição. Hoje ela faz shows, mega shows, tipo, acho que Lady Gaga, né? Um negócio YouTube. assim. Mas só esse na real, cara, tipo, uma ideia muito louca, né? Que ela teve essa das caixas, assim. Porque daí, assim, eram 4 caixas, ou 5 caixas, não sei quantos integrantes que eram lá. Por exemplo, do vocalista, a caixa do vocalista, o vocalista ficava lá dentro da caixa, as pessoas que estavam na plateia não viam o vocalista, e na caixa era projetada a boca do vocalista. Isso, exato. Né? Em cada caixa era projetada uma imagem diferente e o cara tava lá dentro, assim, né? E lá pelas tantas, tipo, os caras acho que saíam lá. Não, então, essa que foi a questão estranha. Era porque dos caras, né? era o último show dos caras. E aí, na hora de ter o contato com o público, eles não conseguiam sair da caixa. Era isso. Isso aí não ficou muito bom, mas enfim. Quebrar paradigmas tem seus custos. Tem seus custos. Mas essa quebra isso é muito legal, porque ela desconstrói assim, tenta explorar uma outra maneira de entender um show, né? Tanto que nos exemplos que mostram, tipo, às vezes grandes telas de LED, enfim, que o artista percorre diferentes percursos dentro do próprio show, do palco, ou dentro, né, parte dentro do público e tal. Acho que essa exploração de novas maneiras de entender o entretenimento e o show de diferentes maneiras é muito, muito legal, né? O Do YouTube era animal, né? Ela fez tipo uma passarela no meio do... Que coloca o cara completamente no palco. Ele que gosta de deitar no chão. Ela fez tipo super performático, né? Ela fez tipo uma caixa suspensa que funciona tipo uma passarela, assim, e os músicos... E essa caixa, ela não tava no palco. Ela ia pro meio da torcida ali, né? Então, tipo, os músicos saíam do palco, entravam naquela caixa e, tipo, tinham um contato bem mais próximo, assim, com o público. Mas tudo iluminado, assim, bem maluco, né? Umas coisas, umas quebras. Eu achei muito interessante essas quebras mesmo dela, assim. Tem um determinado espetáculo de teatro que ela tá fazendo que eu não sei como pela luz eles tiraram a sensação de fundo do... Uns espelhos, não é isso? Espelho e luz, eles tiraram a sensação de fundo do palco. Então a plateia não tem essa profundidade. Então parece não sabe que tamanho tem o palco. Que é enorme, assim. Então é um negócio muito diferente, né? E ao mesmo tempo, ela, nessa tentativa de buscar novas soluções, ela utiliza muito de maquete. Muito, né? Ela conta também algumas coisas que ela apresentou que não deram certo. É interessante saber esse processo ali, né? E dela também pega o papel em branco, vai lá, rasga, corta, utiliza muito do manual, assim, do trabalho com as mãos, digamos assim, para poder fazer esses novos espaços, né? É bem legal, é legal, né? Ela mostra os fracassos, assim, também. Mostra. Né? Mas é legal que ela mostra, tipo, uma maquetinha que ela fez pra um show, acho que do Jay-Z, que tipo, era um robozinho, assim, dela, tipo, mostrei pro cara, o cara achou legal, não sei o que, depois eu fiz a maquete, ele achou uma bosta, tipo, não rolou. Ele tá aqui com vergonha, daí fica, tipo, o bichinho com a cabeça baixa. Próximo aqui que a gente escolheu falar é um designer de automóveis, que é o Ralph Gillis. A primeira coisa, cara jovem, né? Fodão jovem. Fodão jovem. Então, o Ralph, ele é um designer de automóveis, né? 40 e poucos anos. Ele é canadense, mas começou a trabalhar na Chrysler, que é uma montadora americana, trabalhar como designer, né?
ele falou que o pai dele sempre instigou bastante ele, os estudos e tal, e o sonho do pai dele era que ele fosse engenheiro, né? E o pai dele também era imigrante, né, dentro do Canadá, então, tipo, o cara tem toda essa... Ele é filho de haitianos. É, haitianos, isso. Ele, assim, ele teve uma ascensão super rápida, né? Então ele começou lá como designer na Chrysler, e a Chrysler era uma montadora que teve seus momentos de glória, assim, mas nos últimos 10 anos não... tipo, tava ladeira abaixo, assim, né? E na crise que os Estados Unidos teve em 2008, muitas montadoras quebraram, e o grupo da Chrysler foi comprado pela Fiat. E com essa compra, ele se tornou diretor global de designer da Fiat Chrysler. E que é muito legal, porque os italianos têm essa paixão pelo design de carros, né? É, pois é. Não, e daí no episódio lá mostra ele indo pra Itália para conversar com um designer italiano lá que estava fazendo tava fazendo o design de uma Maserati, que também marca da Fiat. Daí, tipo, o cara falou, pô, eu senti medo, né, de vir aqui falar com esses caras, assim, né? A impressão que eu tive dele, assim, ele talvez foi um dos episódios que mais passou da vida pessoal. É verdade. Porque, né, fala que ele ficou um tempo lá sofrendo no porão de casa, assim, sem saber o que fazer, né? Até que o irmão dele, que é médico lá, ajudou ele. Falou, porra, vai correr atrás do teu sonho lá. Já tinha escrito uma carta pra não sei quem, quando Não, era é porque criança. ele sempre gostou muito de desenhar carro, né? E os desenhos dele, pô, mostram... Super legais, né? Tipo, fantástico, criança assim. desenhando aquilo, pô. E aí, só que o pai, nessa ideia de ser, tem que ser engenheiro e tal, né? Profissões tradicionais. E aí, o irmão dele incentiva ele e daí acaba mandando a carta pra Chrysler, mas quando ele era criança ainda, né? Acho que... E daí a Chrysler respondeu ele, falando, cara, muito legal esses desenhos e tal, você tem que continuar assim. Mandou uma lista, assim, de universidades que eram legais pra ele cursar design e tal, e o cara foi atrás, né? Depois com a ajuda do irmão lá, conseguiu fazer um portfólio, se inscrever. Mas eu achei que, como ele transparece ser fácil ser chefe fodão, né? O cara vai lá, conversa, vamos mudar essa linha aqui. Tipo, a rotina do cara não deve Sim, ser não assim, é assim, não é né? assim, tipo, tão linda. Lógico que o cara, como diretor global da Fiat, né, deve ter um monte de tempo despendido com reuniões, né? Não é esse o documentário, não mostrou isso. Não, né? ele vendo as linhas do carro lá, bacanas. E assim, apesar de ele comandar todas as marcas lá da Fiat, né, o documentário foca muito na Chrysler, né, que foi onde ele começou e tal. Então, o projeto que ele está trabalhando no momento do documentário é um carro autônomo. Pra quem não ouviu o episódio... De carro compartilhado. Ele, como designer, assim, ele fala que é um grande desafio para ele trabalhar num carro autônomo, né? Ele Porque gosta de dirigir. o cara gosta de dirigir, o cara a vida inteira desenhou carros esportivos e tal. E a linguagem que ele precisa transmitir no carro autônomo é uma outra coisa, né? Outra coisa que ele fala que é bem legal, ele fala assim, é diferente, a gente que tá criando carros, a gente tá criando o que vai ser consumido daqui a, não sei, 10, não lembro do prazo que ele falou. Assim, vai ser produzido daqui a 3 anos e vai ter que continuar sendo vendido por mais 6 7 anos. Né? O que as pessoas vão gostar daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos. É. Então você tem que se adiantar muito no tempo. A gente tá falando dessa realidade de carros autônomos, agora, o que será isso? Assim, então tá criando um troço baseado numa suposição. E o que é engraçado, assim, se você pensar também em termos de arquitetura, né? A gente também não projeta edifícios que vão durar 50, 80, né? assim. Então, que tipo de edifício que a gente tem? Que a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente tem que estar sempre preocupado em outras possibilidades que esse edifício possa vir a ter, né? Diferentes funções. Daí vem essas questões de flexibilidade, dele ser mais adaptável, etc. Mas que também é uma questão que a gente tem que estar sempre pensando, né? Porque eu assistindo o episódio, eu vejo muito que o desenhar ou projetar um carro tem muita relação com a arquitetura. Porque... você pensar, o carro ele tem que ser bonito para as pessoas gostarem, tem que ter um design, tem que ter aerodinâmica, etc. Mas não é só isso, né? Imagine a complexidade que é para você desenvolver um carro, a questão de motor, a questão de como é que é a parte de infraestrutura, o funcionamento, custo da produção daquilo, como é que isso vai ser fabricado em série, onde vai ser vendido, etc, etc. Então,
uma coisa que a gente vê é o carro lindo, maravilhoso funcionando, mas para caber todas aquelas peças, todas aquelas coisas, porra, é super complexo. E ao mesmo tempo a arquitetura também tem muito disso, né? Para quem é leigo no assunto, digamos, a arquitetura é muito bela, é muito simples, né? São desenhos e tal. E na verdade, pô, você junta todos os projetos complementares de engenharia que você precisa dominar, inserir dentro do edifício, né? É tão complexo quanto, assim. Acho que, enfim, puxando pro nosso lado, é muito mais complexo. Fazer um edifício, mas o carro, enfim, é fascinante pelo design. O desafio deles é esse negócio da produção em massa, que é uma produção industrial, é outra coisa, né? Uma outra conversa. Então, a próxima na nossa lógica aqui de falar vai ser a Paula Scher, ela é designer gráfica. Ela tem vários trabalhos conhecidos, assim, né? Todo mundo conhece a Microsoft. Mas ela desenvolve logos, mas a principal paixão dela é a tipografia. Tipografia, exato. Vários trabalhos dela estão envolvidos com essa parte de desenvolvimento e criação de tipografia. E ela é designer, pintora, professora, né? E daí mostra também que ela trabalha naquela empresa Pentagram. Que é um grupo de designers de Nova York, né? Talvez uma cooperativa. Não, mas, cara, os quadros que ela faz são muito legais. Os mapas, né? Ela faz uns mapas gigantescos. Mas isso é um projeto paralelo dela, né? Ela não é uma só coisa um hobbyzinho. Assim, só um hobbyzinho, Que são uns puta de uns mapas que ela explora a comunicação dos lugares de maneiras diferentes, né? Alguns ela coloca o nome da rodovia, outro é código postal. Só que fica lindo, cara. Fica lindo. Fica muito legal. Ela fala que é uma maneira dela relaxar e explorar a criatividade dela de outras maneiras. Mas pra mim, eu quero começar já falando com um negócio que pra mim foi uma lição de vida. Opa, vamos lá. Esse episódio dela, pra mim, ensinou um negócio que ela colocou graficamente, uma questão que é bem clara. Quando você tem uma reunião com o cliente, existe uma expectativa que é uma linha ali, né? Uma expectativa média do que vai ser aquela reunião. Você começa a apresentar o produto e aquela curva vai subindo. Todo mundo vai ficando feliz, vai achando legal, assim, à medida que você vai explicando. Rola uma animação ali na reunião, né? E rola um pico naquela reunião, que é o momento... que todo mundo te acha fodão. Todo mundo te acha fodão. Isso é o ponto mais alto que você vai atingir na reunião. Nesse momento, alguém vai levantar uma questão, algum problema. E o negócio vai começar. Vai pro buraco. E daí tu começa uma sequência de acusação e defesa, de certa forma, assim. Você vai, fala, e aquilo vai caindo, aquela curva vai caindo e vai cair abaixo da expectativa inicial. Você começa a defender e a fazer algumas concessões naquilo e vão se discutindo outras ideias. A gente vai dar um jeito, fica tranquilo. E se a gente fizesse isso em vez daquilo, trocasse essa cor, vai subindo, e vai chegar num limite que você tem que parar a reunião ali. Não é tão alto quanto o limite que você atingiu no começo da reunião. E você tem que saber que é ali que você tem que acabar a reunião. Porque a partir dali você só vai cair de novo. Eu achei aquilo, cara, assim... Foi genial mesmo. Foi fantástico. É que daí começam tréplicas e quadréplicas, sei lá como é que chama isso, e aí não tem pra onde ir, né? Não tem mais pra onde ir. Ela fala, não, aí você tem que saber que é o momento de você acabar aquela reunião. Cara, essa foi pra genial. mim foi a lição podia acabar ali, foi essa lição, realmente. Porra, é a história de tudo que eu já participei. Então você nem precisa assistir esse episódio, só... Já tá aí. Não precisa, porque é bem legal. Não, porque ela trabalhou com o MoMA, né, com o Public Theater também. Que é aquela coisa bem over, assim, de bastante informação, que é uma coisa que ela criou, né, que hoje todo mundo faz, mas foi um conceito novo na época. E uma coisa que me chamou muito a atenção, essa questão da tipografia, é um exemplo que ela dá em relação à letra E, né? Se você pega a letra E em caixa alta, digamos assim, tem um exercício que você quiser fazer aí, que você desenha a letra E, e ela falou como altera a nossa percepção em relação à letra, se você pega o bracinho do meio do E e desloca ele um pouco mais para cima, se você desloca um pouco mais para baixo e tal. E isso eu achei legal porque mostra a diferença que faz a questão de tipografia. Como a forma como você usa as letras, o desenho delas, como isso influencia a nossa percepção em relação... Da comunicação daquela informação, né? Exatamente, assim. Então, cara, faz uma diferença tremenda, assim, né? Mas isso é muito legal, porque abre o nosso olho também pra esse tipo de percepção, assim, né? Abre o nosso olho mesmo. Só o meu olho. Tem mais um negócio que eu achei que ela falou bem legal e tem outra história recente que corrobora com o que ela falou, que é como um mau design pode dar merda. Cara, é verdade. E que era uma questão de cédulas de eleição lá, que uma moça criou lá, ela quis facilitar. Essa moça, coitada dessa moça.
Ela escreveu uma reportagem sobre isso, mas não foi ela que fez. É uma cédula numa eleição americana. Cara, tinha vários candidatos a presidente lá, né? É. Daí ela colocou metade do lado esquerdo, metade dos candidatos do lado direito. E no meio tinha um monte de bolinhas lá, cada uma fazendo referência a cada um candidato. E daí você tinha que selecionar ali a bolinha do seu candidato. Só que o design ficou realmente muito confuso, né? Você pode procurar na internet aí, ou quando você for ver a série, você vai entender melhor. Quando você for ver a série, você vai entender Dá melhor. um problema nas bolinhas. Mas, tipo, realmente uma cédula eleitoral bem confusa. E isso teve um peso na eleição, né? Porque determinada cidade lá, que teve essa cédula... Elegeu uma pessoa que não elegeu um cara era nada a o ver. favorito, assim. Era uma cidade de grande, sei lá, os votantes eram judeus e votaram num cara antissemita. É. Tipo, pera aí, alguma coisa tá errada, né? Daí foram ver a cédula e realmente era muito confuso daí. E agora aconteceu um outro exemplo disso. Qual? O Oscar. No Oscar, né? Rolou o engano. Não é Caso, um pra você engano. que não viu, eu vou te explicar o que aconteceu. Explica. O Oscar de melhor filme é um dos últimos a serem apresentados lá. E daí, aconteceu que o cara que ia apresentar quem era o vencedor do Oscar, ele recebeu o cartãozinho errado. Putz. E da hora que o cara abriu, ele sacou que tinha alguma coisa errada. Uhum. E mostrou pra coleguinha dele, que também tava apresentando ali. E a coleguinha falou, La La Land, essa foi a vencedora. Esse foi o filme vencedor do Oscar. E não era. Subiu a galera do La La Land lá no palco. Começaram a fazer a porra do discurso. Até que chegou o cara e falou, não foi vocês que ganharam. Aí você vê, claro que esse tipo de erro é um acumulado de muitos erros que dá nessa cagada gigantesca. Mas uma coisa que a gente viu aí na internet, tudo, é como que é o design do cartão do Oscar. Que diz lá, o vencedor é fulaninho. É um cartão do tamanho de uma folha A5. No topo tem um baita símbolo do Oscar, lá escrito Oscar, bem grande. Uhum. Embaixo tem o vencedor do Oscar e o filme no qual ele trabalhou. Tudo na mesma fonte. Uma fonte, inclusive, menor do que a fonte do emblema do Oscar. Tá. E lá embaixo, em itálico, bem fininho, diz a categoria do vencedor. Então, o que aconteceu foi que os caras que estavam anunciando o Oscar, eles receberam o cartão da melhor atriz que trabalhou em La La Land. Tá. Que tinha sido a vencedora de melhor atriz com La La Land. Sim. Se tivesse no cartão escrito lá melhor atriz, ia ser mais fácil dos caras se ligarem que o cartão estava errado, né? Que merda, né? Alguém perdeu o emprego aí, né? Nisso. Puta, vários, com certeza, talvez. Com certeza. Mas uma coisa que a Paula Sherry, ela enfatiza no episódio é realmente isso. Como um bom design é importante na comunicação. Ela também tem essa questão dos mapas, se não me engano, ela teve alguma coisa com o projeto de mapas de metrô de Nova York também. Então, a clareza da informação é muito importante. A gente vai falar do Tinker Hatfield. Puta, esse cara é legal. O cara da Nike? Cara da Nike. Veja lá. Tem 64 anos. E o cara é super descolado, né? Anda de skate, vai... Surfistão. Caiu né? de skate no meio da gravação lá. Aham, é verdade. O cara é bem jovem. É, lifestyle, né? Lifestyle Nike, assim, sports. E o cara, então, ele é designer de tênis da Nike. E ele foi responsável, por muitos anos, pela linha Air Jordan, que era a linha não só de tênis, mas também de vestimenta que vestia o Michael Jordan nos seus anos dourados. Eu acho que tem até hoje essa linha Air Jordan, né? Tem a E a marca galera lá e pira, tudo. né? E no uma negócio, coisa, né? e o Michael Jordan aparece no documentário. O que é fantástico. O que é né? Que fantástico. é brother dele. Que adora o cara. Adora o cara. Bom, a história, enfim, a Nike tinha, acho que já lançado a linha Air Jordan 1 e a 2. E o Michael Jordan tava achando uma bosta aquela linha. Ele falou, porra, eu não vou mais vestir esses tênis feios aqui. Vou pra Adidas. Sei lá. Tava vendo um contato com outra pessoa. E não tava achando legal pro desempenho dele, né? A performance não tava bacana também. E daí falaram pro nosso herói aí, falou, cara, você agora vai ser o responsável por fazer o novo Air Jordan. Se o Michael não gostar, a Nike vai falir. Fudido. E o cara, ele falou que ele demorou pra caramba pra fazer o desenho do tênis e tal. O Michael Jordan já tava putaço lá, que tava demorando. E diz que eles foram na reunião e o Michael Jordan tava, tipo, com a maior cara de boçal ali. Não, ele tipo... apareceu horas depois do Michael Jordan. ele atrasou, né? Ele não tava nem aí, né? Só que o que ele não contava é que ele achou animal o tênis do
o cara. E a sacada dele foi também apresentar uma linha de De roupa também, de roupas vestimento. que combinassem. Mas o legal desse cara, na verdade, ele era um atleta, né? Ele fazia salto Salto com vara. com vara, e ele estava na faculdade, tinha uma bolsa, eu acho, de atletismo, e ele cursava arquitetura. Ele já Exatamente. desenhava. Lá pelas tantas ele se machuca, né? Tem que É. fazer uma cirurgia, e o técnico que trabalhava com ele já desenvolvia tênis, começou a fazer alguns tênis para melhorar o desempenho dos atletas e chamou ele para auxiliar nesse processo de desenhar e de criar tênis. E aí que começa esse... E esse cara foi um dos fundadores da Nike. Esse cara que chamou ele lá pra desenhar os Esse tênis. amiguinho, né? Esse amiguinho e tudo. Então aí que começou a relação dele com a Nike. Embora ele não tenha vindo a trabalhar com a Nike logo no começo, né? Ele depois teve que fazer um concurso lá pra entrar na Nike. Mas eu achei legal, assim, o fato dele... Eu não sei se ele chegou a terminar a faculdade de arquitetura ou não, isso não fica claro na... a arquitetura é um universo muito bom, assim, de possibilidades. Então, o fato dele ter esse background de desenho, de criação. Ele mostra até uns desenhos dele na faculdade. Ele tem muito esse negócio de desenhar várias ideias nos Air Jordans dele também. Ele tem uns caderninhos com várias coisas e tal. Então, acredito muito que a faculdade de arquitetura influenciou ele bastante também. Uhum. E é legal porque ele, nessa busca de desenvolver um novo tênis ou alguma coisa, ele também faz essa análise, né? Percebendo que os tênis que o pessoal do basquete usava talvez não era adequado para aquilo que eles tinham. Esporte, né? Então, isso que ele passa a ser um dos caras que revoluciona a maneira de desenvolver um tênis específico para o esporte, né? E que revoluciona isso em termos de desenho dos próprios tênis, né? E daí para várias coisas. Tanto que ele é um cara que daí é convidado para desenvolver lá o tênis do futuro Não, ele tem um Exato. tênis muito importante Marty McFly. na carreira dele. Então, que é do filme De Volta para o Futuro, né? E eles que fizeram do desenho lá. Então, que daí no filme, lógico, é um tênis que não era usável, digamos assim, era só um protótipo ali, e aí, sei lá, 15, 20 anos depois, que eles daí a Nike topa, e aí também com mais tecnologia, eles desenvolvem daí esse tênis que amarra sozinho, né? Mas é isso, é um cara que propôs coisas inovadoras dentro daquela época em que ninguém pensava sobre como, né, a importância dos tênis, né? A importância de como isso pode ajudar no desempenho dos atletas, né? E ele virou tipo um deus na Nike, né? Até a menina que tá trabalhando com ele, quando ele é entrevistada, uma das engenheiras de produto lá, designers de produto que tá sendo entrevistadas pra ele, falou, o cara vai falar, quando eu falei pro meu chefe que ele tinha vindo pedir pra eu fazer um protótipo pra ele, eu falei, tem que conversar com o meu chefe pra ver se eu posso fazer ou não, né? Aí o cara falou, quando o Tinker te pede alguma coisa, você faz. Você só faz, né? Você só vai lá e cria pra ele. Então o cara tem um status, assim, acima da média dentro da Nike também. Outra coisa interessante é que ele fica alguns anos desenvolvendo as linhas do Air Jordan, né? E um sucesso atrás do outro, né? As coisas vão dando certo e tal. E aí tem uma época, que eu não sei se é o 10 anos depois, não lembro 10, exatamente. 15, né? Ele lança um tênis que foi uma merda, assim. Ninguém curtiu. Que ninguém curtiu, choveu de crítica em cima dele. E aí ele também relata que era reflexo um pouco da vida pessoal dele, né? Tava passando por dificuldades e tal. Várias coisas ruins estavam acontecendo. Então, mas isso foi, né, um baque dentro da vida profissional dele, que aí depois ele teve que voltar a repensar e reconstruir uma carreira dele, né, pra voltar, enfim, ser um cara de referência de novo na parte de tênis, né. E aí tem um momento mágico que ele fala, eu tive, né, porque no começo o Michael Jordan tava de cara com ele e tal, daí passa todos esses anos, eles viram grandes amigos, e aí ele mostra o tênis que ele faz pro Michael Jordan, em que eles sentam junto, e o Michael Jordan fala um monte de histórias pra ele, né, de histórias da vida dele, de experiências, e ele traduz quase todas essas histórias de maneira gráfica, e aí imprime dentro no tênis, assim, essa relação, né, que pra mim o Michael Jordan é um... Não, quão legal é você herói, ser, né, tipo, assim. ser BFF do Michael Jordan, né? Tipo, Quão legal né? Quão legal seria. o cara é amigaço do Michael Jordan. Estão fazendo uma série sobre mim, você quer dar uma entrevista? Vou. Cara, eu achei especialmente legal esse episódio. Acho que o Kazu, também deve ter sentido a mesma coisa. Assim. Que, tipo, quando a gente era criança... Cara, tipo, o Michael Jordan era o cara. Todo mundo tinha boné do Chicago Bulls, todo mundo gostava do cara. Tinha filme do Space Jam, sim, foi sim. super legal. E a roupa que ele usava, a marca dele, e os tênis também, e tudo assim, eram as coisas que a gente, quando era criança, queria ter, assim, sabe? Porra, apareceu o cara que bolou tudo, né? Na verdade, o cara ajudou a criar uma cultura, né? Muito legal. É verdade, isso marcou realmente a infância, né? O time do Chicago Bulls que era, né? Quem que era? Michael Jordan, né? Scott Pippen.
Porra, cara. Dennis Rodman, enfim. Mas aí eu vou fazer só um questionamento aqui, que é o seguinte. É evidente que ele é um cara super importante na parte de criação de tênis e tal. Mas ao mesmo tempo, a exposição dele como um designer muito importante tem muita influência em relação a ele estar trabalhando na Nike e também em relação ao produto que é divulgado pelo Michael Jordan. Sim. Quer dizer, qualquer coisa que o Michael Jordan vestia, comia, falava... Fazia sucesso. Fazia sucesso, quer dizer, é um sinônimo de sucesso. Então, que faz parte do jogo também, da venda, do marketing. Mas imagine o tamanho da Nike, o tamanho do Michael Jordan para investir dentro de uma campanhas publicitárias para mostrar que aquilo é fantástico e extraordinário, né? E assim faz parte na questão de carros também, né? Como a gente consome, a sociedade de consumo é baseado nisso, mas que tem um peso muito grande em relação a ser um designer dentro dessa mega empresa, assim, né? Os caras conseguiu achar esse lugar pra ser essa pessoa pra desenvolver. Eles falam muito na série como ele era essa pessoa ligada ao desempenho também. Isso. Do tênis pro atleta, né? Entender os diferentes esportes. Até eles falam no momento do cara do tênis lá também, né? Pra se entender esses diferentes esportes. André Agassi. Não era André Agassi. Era André Agassi. Era André Agassi? Aham, só que ele tava cabeludo, né? Bem cabelo. Foi difícil reconhecer. É. Né? Tipo, essa questão de ter o desempenho adequado pra cada esporte. Mas que daí o marketing também, quem era o André Agassi, né? Aham, era o bad boy, né? Exato, os tênis coloridos, aquelas coisas que eram diferentes e daí que Pro chamavam tênis muita na atenção, época. né? Isso aí. Então, mas na verdade você ajuda a criar o personagem, né? Ele ajudou a criar o personagem André Agassi, ajudou Sim, exato. de certa forma a criar o personagem Michael Jordan, né? Próximo é um fotógrafo, que é o Platon. É grego? Fala em grego, hein? Não sei nem como... Platão! Platão! Puta que pariu. Muito boa. Cara, tem um trabalho fantástico. Nossa, assim, fantástico. Eu não sou uma grande entendedora de fotografia, muito pelo contrário, entendo bem pouco de fotografia. Mas ele é mais consagrado pelos seus retratos, né? De grandes ícones da história, de grandes pessoas. Pô, ele já fotografou Obama, todos ex-presidentes dos Estados Unidos, assim, acho que Acho que desde o Clinton todos. todos, né? Putin. Putin. Atores, atleta, várias pessoas. E ele fala que nos últimos anos ele entendeu que o papel dele como fotógrafo é mais um papel assim de ativista político, de certa forma, Sim. de mostrar as coisas como uma questão social, né? Ele tem essa visibilidade hoje em dia e ele é capaz de mostrar várias coisas que estão acontecendo pelo mundo, várias personalidades do mundo pra provocar. E quem que influencia o trabalho dele? Digam. O Frank. Nosso grande amigo Frank Lloyd Wright. É o pai do Platon arquiteto, então ele desde criança tinha esse hábito de levar ele para ver arquitetura, explicar a arquitetura para ele, e ele fala que dos arquitetos o que ele mais gosta, que ele mais admira, o que mais influencia o trabalho dele, que são de linhas, é o Frank Lloyd Wright. Repete, por favor. Então... Não, tem uma filmagem dele entrando na Vila Savoie, cagando pra aquilo. E daí tem é verdade. Daí aparece o Guggenheim, que daí é de chorar, né? Assim. Uma foto da cúpula, assim, né? Então, uma parte ele dedica pra falar dessa influência que ele tem da arquitetura em relação à fotografia. E que ele diz que tenta trazer muito pra fotografia esses conceitos que existiam nas obras do Frank Lloyd Wright, que são principalmente essa questão de contrastes entre claro e escuro. É difícil mesmo. Entre as questões de comprimir um espaço para ampliar ele depois, né? Que são coisas que ele tenta transmitir isso na fotografia, assim. Mas eu acho que, assim, vendo o documentário e vendo toda a história por trás de cada fotografia, o jeito que ele fotografa, ele tem o cuidado de criar uma conexão com o fotografado, né? Isso ele conversa com a pessoa, fica perguntando coisa... Porque esse é o momento pra ele. Eu acho que assim, porque assim, você olha só uma foto, assim, eu acho que passa despercebido todo o trabalho que tem atrás dela, assim. Acho que depois de ver esse episódio do documentário, realmente dei valor ao trabalho que o cara faz, assim, sabe? Porque é bastante trabalho em cima daquela foto pra ser publicada, assim. É legal que esse é todo o objetivo da série. Mostrar que o processo de criação não é simplesmente, acordei e sonhei com pássaros vermelhos. Sabe? É um processo sofrido, suado e trabalhado pra acontecer. Mas e mesmo assim, sendo leigo, assim, na questão de fotografia, mas mesmo não sabendo, elas são impressionantes, né? Aí quando você vê realmente o trabalho e tal, você valoriza mais. E é legal porque ele é cheio de questão, assim, de entender
a filosofia do que ele impõe no trabalho dele, né? Ele quer transmitir uma mensagem, transmitir um sentimento, e como é que ele vai conseguir extrair disso do cara ser fotografado. Então, isso que o Gabriel falou, por exemplo, ele fala, vai vir quem que era o Powell lá, né? Colin Powell. Dos Estados Unidos. E ele, não, a gente precisa dar um presente, né? Então, assim, pequenas coisas, como é que você vai quebrando o gelo com a personalidade, que são caras super importantes no mundo, e ele fazendo piadinhas sobre a mulher, sobre, né, a família e tal. E a pessoa vai se soltando, né? Na verdade, quando ele dá aquele livro, que era um livro de fotografias militares, que ele fez uma série sobre o exército, daí o cara... Se abriu, né? Daí o cara se identificou com ele. E assim, uma das coisas assim que me chamou a atenção, assim, pra eu ter pra eu reparar, assim, quanto trabalho que o cara tem, que não é só bater a foto lá. Então, quando ele foi fotografar o Putin, por exemplo, ele, como é que eu vou fotografar esse cara, né? E daí o cara pesquisou, descobriu que o Putin gostava dos Beatles. Exatamente. E aí você gostou desse episódio também, né? E daí o cara, tipo, foi lá, puxou assunto com o Putin, tudo, você gosta dos Beatles e tal, não sei o quê, pra conseguir tirar a foto que representasse o que ele queria representar ali na hora, né? Ele sempre quer fazer uma conexão com a pessoa. Daí o trabalho que ele tá fazendo lá é um projeto social bem pesado, é bem pesado. Um projeto da África que é questão das meninas que são abusadas e têm filhas muito, muito novas, são vítimas de estupro, de série de violências, assim. E ele conhece um médico que tem um hospital lá e ele ajuda fazendo esse projeto de mostrar essas histórias. Então, fotografa a história dessas meninas. Então, ele vai e fica o dia inteiro fotografando várias delas. Então, é um projeto bem intenso, assim. E dá pra ver, assim, tipo, na série que ele tira várias tomadas lá de uma menina com uma criança no colo, inclusive, e na hora de escolher a foto que ele escolhe, você vê que conta mais aquilo mesmo, assim. Então... Exato. Não, e assim, são várias fotos muito parecidas uma com a outra, né? E o cara tem todo um dilema ali pra qual das fotos que eu vou escolher. Então ele vai eliminando ali, tipo, um monte de foto parecida ali, mas ele escolhe aquela lá. E uma curiosidade que ele conta é que ele tira a foto com filme, né? Ele não tira... Mas tem uma ligação digital ali, não tem? Então, não sei. Entendi bem o que eu é também não entendi bem. Eu sei que ele explicou lá que a máquina que ele tem... Ele fica chamando o amigo dele lá o tempo inteiro, o funcionário dele lá. Ele explicou que a máquina que ele tem pra fazer o scanner do negativo lá, uma máquina que a NASA fez, assim, tipo, pra ter resolução bacana. A questão do foco nas pessoas também, quando ele tá tirando a foto com a câmera de filme, ele nunca tira o olho da pessoa, né? Então ele falou, a câmera, quando você olha a câmera digital, a tela, você se distrai da conexão com o olhar, que o teu olhar precisa ter com o da pessoa. Então ele tá o tempo inteiro se conectando, encarando a pessoa. Lógico que pode ser, às vezes, muita filosofia, ou parecer muito romântico, isso, mas é a maneira como transmite ali aquilo que ele quer encarar. E ele tem um problema de dislexia, né? De falta de atenção e tal. Então ele brinca que ele tenta como se fosse simplificar um mundo tão complexo. Tirando uma foto, né? Retratando aquilo com uma imagem só. Para quem gosta de fotografia, eu vou até dar uma dica de um documentário, já que você tá no Netflix, que é assistir o documentário do Sebastião Salgado, que provavelmente é o maior fotógrafo brasileiro, assim, que chama O Sal da Terra. É muito legal o documentário, é muito interessante também, e ele também, como o Platão aí, ele encara esses dilemas de você estar numa situação de adversidade, onde as pessoas estão morrendo de fome, de processos migratórios, e você está ali como fotógrafo registrando aquilo. E como que você lida com aquilo tudo, né? Você está ali com comida, com coisas, mas tem, sei lá, 100 mil pessoas, 200 mil pessoas migrando, e você não tem o que fazer. Você passa a ser um porta-voz daquela coisa, daquela imagem que ninguém sabia. Vale a pena. O Sebastião Salgado também tem umas fotos fantásticas, tem exposições rolando no Brasil, aqui em Curitiba tinha uma que acho que era do Êxodos e tal. E é muito legal, as fotografias também são bacanas e o documentário é muito legal. Então vamos para o próximo. Então a gente escolheu aqui a Ilse Crawford, que é inglesa, e ela é designer de interiores. O que mais me marcou, assim, do episódio dela foi que ela conta um pouco do histórico da carreira dela, ela estudou história da arquitetura, depois ela vai trabalhar em edição de revista, trabalha na L Decor, e ela quebrou um paradigma da época, que o design de interiores na época era muito opulento, assim, era muito... sempre buscava ou o luxo, ou ele era extremamente minimalista. Então, faltava essa identificação das pessoas com o fato onde que elas vão morar de verdade. Não era aquele lugar que se morava, era um lugar muito de exibição só, muito conceitual. E ela teve esse foco na revista de
criar, de mostrar lugares que as pessoas pudessem morar, lugares interessantes, bonitos, confortáveis, funcionais, que elas pudessem morar. E depois, ao longo da carreira dela, ela leva isso pro trabalho dela. No escritório dela, que eles mostram um pouquinho, tem, tipo, várias cadeiras, que daí eles fazem anotações a respeito da cadeira. Confortável, Eu achei bem legal bonita, isso. pegada ecológica legal. Tipo, eles colocam várias etiquetas, né, nas cadeiras. Eles estavam escolhendo uma cadeira pra usar em algum lugar, assim, né? E daí, tipo, várias características, assim, cada uma das cadeiras, pra ilustrar bem ali e pra escolher a cadeira que eles mais gostavam, né? Os materiais também, né? Ela tem um apego muito forte com os materiais, de revestimento, tudo que é especificado, né? Então, se ela vai ela dá um exemplo de um lounge que ela fez em algum aeroporto agora de uma dessas companhias aéreas, que tinha muito mármore, muita pedra, então pros estofados, uma coisa mais confortável, mas era uma pedra local também do onde estavam fazendo. Então, essas referências dela que hoje parecem tão óbvias, né? Materiais locais, consciência ecológica, você ter um funcionalismo para a pessoa que está usando o ambiente. Hoje parece muito claro, mas quando ela começou, tava trazendo um conceito novo pro design interiores, assim. E ela começa com um dado dizendo, acho que 87% das nossas vidas a gente passa dentro da arquitetura de interiores, né? Quer dizer, ou seja, dentro de espaços. Braços, então isso é como se fosse a moldura da nossa vida. Quer dizer, como que a gente não valoriza esse tipo de serviço, né? Enfim, do arquiteto, do decorador, etc., para a composição de onde as pessoas vão passar quase 90% das suas vidas. E ela trabalha muito essa questão que não é só visual, né? A sensação dentro dos espaços, ela é questão de tato, questão de cheiro, né? De visual também, enfim, mas é uma série de fatores, muitas vezes psicológicos e coisas que vão influenciar no sentimento daquelas pessoas. Então, o que eu senti muito é que ela tem muito essa abordagem humana, né? Um pouco que a gente falou do Gell, assim, de entender questões psicológicas, sociológicas e tal, mas que ela tenta trazer esses elementos para que as pessoas, ela brinca, né, que as pessoas saiam dos espaços que ela projetou melhores do que quando elas entraram. Então, essa ideia de entender melhor o cliente, quais são os anseios, quais são os desejos, quais são as vontades, como é que a gente deixa esses ambientes mais próximos desses clientes e dos sentimentos que a gente quer trazer para aqueles, né? E ela fala que essa fase inicial do projeto de entrevista, de convivência, é muito longa. No escritório dela, ela consegue ter um tempão lá, só para realmente entender o que é, né? O que a pessoa quer, qual que é a realidade dela. Ela faz hotéis, faz coisas grandes. Inclusive, o projeto que ela tá fazendo, né, que eles mostram no episódio, são os restaurantes da IKEA. Escalas bem grandes. Esse não mostra o final, né? Não mostra porque acho que era um projeto que tava longo. Demorou ainda. muito. Acabou a série e ainda não tava pronto. Mas uma coisa que ela escreve livros também, e uma coisa que ela gosta de fazer é justificar as ideias, né? Explicar por meio de texto. Que é uma coisa que a gente tinha falado também um pouco no Niemeyer, que ele gostava de explicar. Então, ela fala assim, a partir do momento que você pode escrever, explicar o que você tá pensando, parece que a justificativa tá mais fechada, né? Faz sentido o que você pensou. E ela fez vários objetos de decoração também para a IKEA, né? Sim. Segundo ela, também foi um grande desafio, porque muitas vezes a IKEA e outras lojas de departamento são vistas pelos designers como sendo empresas que vendem um produto barato, né? Um design pobre e tudo mais. Então, foi um grande desafio para ela também dar um significado aos objetos que ela iria vender lá, né? Iria colocar lá. E também porque ela teve que ter todo um trabalho de saber como que vai ser produzido, né? Industrializado, isso que ela nunca tinha tido antes. E um dos exemplos que ela dá, se não me engano, são vasos que tem uma pintura esverdeada, alguma coisa. Achei super legal isso. Só que o que acontece, como é que, apesar de ser a produção em série, cada vaso sai com uma cor diferente porque a pigmentação é feita manualmente lá de alguma maneira. Então o que acontece, por mais que seja produção em série, cada vaso é único, né? Você vai lá pra comprar, sabe quando, tipo, você vai lá na Tok Stock lá, sei lá, tipo, você vê o mesmo enfeite de mesa que você comprou, o teu vizinho também tem, tua mãe também tem, teu amigo também tem. E lá, esse vaso que ela criou, nenhum vai ser exatamente igual um ao outro, né? Que é fantástico, né? Que ela prestou atenção como que era o processo de fabricação, e isso ajudou ela a desenvolver o design, né? Uma outra coisa que eu achei legal nessa parte de justificar também o projeto, que ela fala assim, a busca do contraste de materiais, porque um material
rústico vai parecer mais rústico se ele está do lado do material polido. Né? Então, como tratar isso? E a biblioteca de materiais que ela tem, porra, é enorme, gigantesca, tem todos os materiais do planeta Terra naquele lugar, naquela coisa. Mas que ela vai fazendo aquelas composições e tal. E aí humilha aquela estantezinha que tem no escritório, né? Não, humilha. É. Porque ela parte dessa ideia de qual é o sentimento que ela quer transmitir para o ambiente, e aí como é que ela consegue fazer isso com os materiais ou com os objetos, né? Então, isso é bem legal pra gente que trabalha com arquitetura e arquitetura de interiores. Somos arquitetos, no caso. E por último, mas não menos importante, Bjarke Ingels, que é o grande cara do Big, né? É o dono da parada toda, né? O Bjarke Ingels, que nasceu em 1974, né, em Copenhague, na Dinamarca. E ele é, talvez, dos arquitetos aí que estão, Star Architects, que estão surgindo no mundo e são grandes conhecidos, o arquiteto mais jovem, né? Eu acho que ele tá com 42 anos, se não me engano, agora. O que é estranho, né? E ele já tá com escritórios em Nova York, na Dinamarca, acho que em Londres também ele tá com um, se eu não me engano. E ele funda o escritório dele, que é o Big, né, em 2005, né? E ele funda sem nenhum projeto, né? Exatamente. Ele conta no documentário que ele se formou, ele criou o escritório e começava a projetar, criava uns protótipos, ideias, não sei o que e tal, e foi vender essas ideias aí, né? Que ele brinca, como é que você vai... Ninguém vai confiar a você para construir um prédio, sem você ter construído um prédio, né? E daí que é o paradoxo. Bom, pra eu construir um prédio, eu precisava ter construído um prédio, né? Mas aquele empreendedor lá, o incorporador que faz a primeira contratação dele, o cara foi com a cara do cara, né? Porque ele tem um jeito bem... Ele é um cara expansivo, né? Até um pouco arrogante, assim. Você que falou. Não, ele se impõe, assim. E por isso que eu acho que ele conseguiu deslanchar tanto, porque ele é ótimo, mas inicialmente, quando as pessoas não sabem que ele é bom, é essa postura que fez ele aparecer, digamos assim. E o cara, o incorporador lá que é entrevistado, ele fala, eu gostei do jeito do cara mesmo. Só que você tem que fazer um troço barato. Não, o Bjarke Ingels falou, olha, você tá querendo construir, pô, me contrata, eu tenho um escritório, a gente é super criativo e a gente faz projeto barato pra caralho. Quem nunca, né? E daí contrataram ele. E realmente o resultado do projeto foi muito bom. A partir daí o cara foi deslanchando. Mostra também aquela marina que eles fazem, né? Uma casa de barcos ali, que foi um concurso que eles tinham ganho também. E aquela coisa assim, você pode fazer uma construção comum, mas com o mesmo valor, ele conseguiu fazer algo muito mais extraordinário e com benefício pra cidade, por exemplo. Retorno. Eu vi uma entrevista com o diretor lá, o Morgan Deville, e eles perguntaram por que ele escolheu o Bjarke Ingels para representar a arquitetura lá, né? E ele falou, olha, porque além dele ser um cara com obras que são muito visuais, né? Ele também é um cara que ele sabe falar, ele é um showman. Sim. E isso tem a acrescentar no documentário que ele estava planejando fazer. O cara não é um pouco blasé, assim, né? Tipo, a arquitetura surge. O cara fala mesmo, né? O que ele acha, os conceitos dele. Ele tem várias palestras, né? O livro, inclusive, é resultado o primeiro livro que ele escreve é resultado de várias palestras que ele já ia falando. Do Yes is More? Yes is More. Eu achei legal porque a primeira cena, né, do documentário é o diretor, o Bjarke Ingels sentado numa cadeira, e o diretor falou, bom, então nós vamos fazer esse documentário aí. Que tom você quer que esse documentário tenha? Você quer que seja uma coisa cômica? Você quer que seja uma coisa séria? Ele falou, eu acho que tinha que ser alguma coisa parecida com o filme A Origem. Né? Que tem bastante a ver com a obra dele, né? Aqueles sonhos, né? Aquelas ideias malucas e trazer pra realidade, né? E ele até cita o filme, né? Falando, o diretor questiona, mas por quê, né? Porque o filme é Origem. Ele falou, porque lá os arquitetos tinham total liberdade para criar qualquer coisa, né? Eles falavam que na realidade você ficava muito limitado por várias questões, e quando você estava lá no mundo dos sonhos, lá que tem no filme, o arquiteto podia criar qualquer coisa. E isso é um pouco do meu trabalho, ele fala. Eu não quero ter amarras, eu quero criar qualquer coisa e poder construí-las. Né? Sim,
O projeto que eles, né, como todos os episódios, tinha um projeto que estava em andamento. No caso dele lá era a exposição do Serpentine Pavilion, que foi como eles criaram, e esse foi até o fim, né? Até eles terminarem lá a exposição. Tava Foi aparecendo agora, documentários. né? Tipo, o Serpentine dele foi ano passado, né? Então, tipo, é bem atual mesmo. A gravação é atual. Não, e a gravação começa com... Eu recebi a notícia, tipo, há 3 dias atrás, que eu fui o selecionado pra fazer o pavilhão, né? Ela, tipo, foi terça-feira e hoje é sexta. Não, e mostra também outras obras, né? Daí mostra, eu acho que Mountain, que é o edifício de apartamentos lá, né? Aí também a Eight House, né? O edifício em Nova York lá, que eles chamam de Court Scraper, que é um novo edifício que tá ficando pronto lá e tal. Uma coisa que eu achei bem interessante do Mountain, que ele fala a respeito do corredor, né? Que ele fala assim, pô, em vez você normalmente tem um corredor em cada andar, E essa desconstrução é muito interessante, porque em alguns projetos que a gente faz, a parte de circulação às vezes toma, sei lá, 25% de um projeto. E a circulação não é um nada, né? Se você não... É uma área que não é vendida, né? É uma área perdida. Exatamente, ali, né? não tem valor comercial, não tem um uso específico, a não ser passagem. E ele fala assim, bom, em vez de se a gente intercalar isso a cada 3 andares, tiver só uma circulação, a gente ganha todo esse espaço para unidades, a gente consegue vender mais. Cara, isso é genial, né? E para quem conhece o projeto do Copan, que é do Oscar Niemeyer, em São Paulo, ele brinca um pouco com isso, no sentido de que o Copan não tem o elevador não para em cada andar, ele para no andar intermediário. Então, o que acontece? Você para, sei lá, no andar 30, e aí você pode descer quer dizer, para no meio do andar 29 e 30, e aí você desce pro 29 ou pro 30 e tal. O que acontece? Você tem menos parada de elevador também, então é mais rápido a circulação. Eu gosto quando a gente se depara com essas coisas que reinventam soluções ou que desconstroem aquilo que estava sendo feito, que eu acho que isso sempre tem muita coisa que a gente pode melhorar, de aproveitamento, e isso envolve questões mercadológicas. Que construtora não vai gostar disso? Claro. Né? E que isso possa desenvolver uma arquitetura melhor, com um apartamento, sei lá, duplex ou coisas assim, pô, isso é fantástico, né? Todo mundo ter vista, todo mundo ter um jardinzinho, não é só cobertura, você cria valorização para todas as unidades. Que isso foi eu visitei lá, eu tava em construção ainda, mas esse prédio de Nova York que ele tá fazendo, tava finalizando, assim, mas uma coisa que eu achei bem interessante é essa questão de o formato dele é bem esquisitinho ali e tal, mas chama atenção no skyline, né? Só que ele não... quase todas as unidades, daí tem essa vista pro rio, que foi isso que ele conseguiu fazer, e a forma ajuda muito isso para liberar as unidades, principalmente do fundo. E uma outra coisa que acontece é que você dá muita privacidade para as unidades, porque as sacadas, por exemplo, da rua, você não consegue ver as pessoas utilizando aquilo. Então, às vezes o próprio desenho, que muitas vezes parece meio sem sentido... Tem uma função atrás, né? Exatamente. Então, esse também passa a valorizar melhor as tomadas de decisões ali do projeto, né, do arquiteto. E ele mostra também aquela questão do Copenhague Hill lá, né, de esquiar em cima de uma usina elétrica. Não, e a chaminé, né, que solta solta baforadas. Donuts. Solta um anel. Cara, tipo, é um projeto que ele tá fazendo lá em Copenhague, numa indústria, né? Segundo ele, apesar de ser uma indústria, gera muito pouco poluente. Então, a cobertura foi transformada em uma rampa de esqui, né? E, tipo, pelo que eu entendi ali, tem vários trechos, então, né? Tem o trecho infantil, tem o trecho adulto, tem o trecho para pessoas mais experientes e tal. Altas velocidades. Altas velocidades. E a chaminé da indústria, eles estão criando um negócio lá que ela solta de tempos em tempos uma fumaça em formato de uma rosquinha. Donuts. Mas pra que é isso? Pô, sei lá. Ficar mais lúdico. Desconstruir Os anéis olímpicos. fumaça. Desconstruir o negócio. Mas acho que brinca um pouco com essa utopia, com uma coisa meio lúdica mesmo, né? Mas é um negócio que eu achei muito bonitinho. Os pais dele. Poço de orgulho, assim, do meu filhinho lindo. Meu filhinho lindo. Não, isso é uma outra coisa legal que os pais falam, porque é o seguinte, quase todos os outros artistas tiveram que meio que ir contra suas famílias, né? De ter que, quero ser artista, quero ser designer e tal, e tem que ser as profissões tradicionais. E o Bjarke foi tipo, os pais, tipo, não, vai ser arquiteto, porque ele queria ser cartunista. O arquiteto era melhor um pouco. Porra, arquiteto é muito melhor, né? Tamo no lucro, vai! Então, é legal porque eles incentivaram, né? E isso faz parte um pouco assim, quando você quer contar uma história triste, já chega e
faça com que a pessoa imagine uma história muito pior do que você vai contar. Essa é a dica do podcast de hoje. Essa é a dica. Então, se quer fazer arquitetura, fala que você quer fazer... Sei lá, não vou falar mal de Não vai falar mal, mas você entendeu. No teu íntimo aí você vai saber. Mas pensa numa coisa que teu pai... Você ainda quer ter alguns ouvintes nossos que ainda querem fazer arquitetura, né? Teu pai não quer, pensa num troço que ele não gosta mesmo, assim. Fala que você vai fazer aquilo. Aí você deixa ele imaginar que você vai fazer aquilo, daí você fala que é arquitetura, vai adorar. E uma coisa que a gente precisa citar é que o Roger Lemes falou que ele que nos avisou que o Bjarke Ingels estava no Brasil durante o carnaval. É verdade. Então, o próximo podcast é uma entrevista exclusiva. Assim, a questão que pra mim foi legal é que é um documentário e o principal negócio do Netflix é o entretenimento. Então, eu acho que todos os episódios, de certa maneira, me cativaram a querer ouvir, entender a história e ampliar um conhecimento em uma área que talvez eu não tinha tanto conhecimento. Eu vi algumas críticas dizendo que acaba sendo superficial demais e que pareceu que é muito ensaiado, assim, a questão de vender o artista, vender a personalidade. Mas eu acho que isso faz parte, assim, da dinâmica de criar personalidades ou artistas. É que o tempo disponível para você fazer um documentário completamente biográfico, ali, de você ficar seguindo a pessoa, sem ter essa estrutura talvez montada ou ensaiada, isso muito entre aspas, é difícil, o cara não consegue conceber o produto. Sim, exatamente. Tem que ficar filmando o cara uma vida lá. Eu acho interessante, eu acho legal, eu me envolvi muito com as histórias, acho que todos eles são grandes, digamos assim, provocadores sociais, de comportamento, dentro das suas áreas e tal, e que influenciam a sociedade como um todo também, né? Tudo que eles fazem, a gente tá cercado por todas essas coisas, muitas vezes a gente não sabe quem é por trás, quem fez o trabalho que deu pra fazer tudo aquilo. Né? Pra mim isso é uma das coisas mais importantes, assim. Quem fez o trabalho que dá pra fazer aquilo. Eu realmente acho que essa mística em cima do artista, do criador, do design, do arquiteto, que é um negócio assim, sonhei com o negócio, peguei um papel e fiz, é bom desmistificar isso. É um trabalho grande que tem e prática e estudo pra chegar naquele resultado. E traz isso para um público em geral, né? Um público que não necessariamente tem o conhecimento ali e mostra muito os acertos e erros, as frustrações e o que acontece em toda a profissão, né? Mostra um lado muito humano no sentido de que, apesar da produção parecer muito artística e ter um conteúdo muito relevante, todos eles trabalham com pressão de prazo, com pressão de cliente, com pressão de orçamento, que isso faz parte pra gente na nossa vida de arquiteto também. Então, a gente tem um lado muito artístico, mas a gente tem um lado super rigoroso que a gente tem que se comprometer de prazos, de questões de orçamentos e tal, que a gente tem que estar sempre muito atento a tudo isso, né? Eu gostei, acho que foi tipo, super feliz, assim, o documentário em mostrar o dia a dia de trabalho desses profissionais, assim. Eu acho que tem uma outra série documental do Netflix, que é o Chef's Table. Puta, essa aí, excelente. Que faz a mesma coisa que ele faz, só que com chefes de cozinha, né? Uhum. Então, assim, são também vários episódios, cada um sobre um chefe diferente, assim. E eu acho que nesses dois documentários, o objetivo é mostrar o trabalho por trás do produto final, né? O trabalho por trás do prato, o trabalho por trás do design, né? E eu acho que uma grande coisa, assim, também que só veio acrescentar no documentário foi o fato de ele ter pego várias profissões diferentes relacionadas à criatividade. Pessoas de vários países, né? Homem, mulher, culturas diferentes, né? Background diferente, né? E só um parênteses, porque, assim, Nova York é o lugar onde tudo acontece, né? Cara, não, assim, ó, tem que ser em Nova York. Tem que ser em Nova York. Então, por mais todo mundo que o cara, tem que ter uma passagenzinha, né? O cara é da Alemanha, da Dinamarca, mas o cara... Morou um tempo em Nova York. Morou um tempo, tem trabalho lá, tem firma lá. Não, e até essa questão do Chef's Table, enfim, eu trabalhei um pouco com gastronomia, né? Trabalhei em restaurante. Caso é chefe. Caso é chefe. Não, mas eu, enfim, não sou chefe, mas já trabalhei em restaurantes, assim, e pra mim... Tem alvará pra ser. Tem alvará. Mas assistir o Chef's Table também lógico que é uma visão bem romântica e tal, e muito interessante, porque valoriza todo o trabalho, mas pra quem já trabalhou com cozinha, sabe que é só porrada o dia inteiro, assim, que a vida de chefe de cozinha, pra você ter ideia, eu achei que ser arquiteto era muito melhor do que ser chefe de cozinha, então... Ser chefe é foda. Ser chefe é foda pra caralho, assim. Mas é uma visão muito legal, porque traz
todo aquilo que motiva o cara a continuar sendo chefe, apesar de todo o dia a dia difícil, e assim também como é pra gente, o que nos motiva a ser arquiteto. Então, é o Bjarke Ingels chegar lá e ver a obra que ele estava projetando do pavilhão do Serpentine lá, do Serpentine, e daqui a pouco aquilo se materializando, achando os fornecedores, construindo e se transformando real, né? Então é isso aí, gente. Eu também gostei muito do documentário. Tem uns episódios assim que se interessam mais que outros, naturalmente, né? Tá, e qual que é o teu preferido? O meu é do fotógrafo. O meu também. O meu preferido, acho que foi o cara do tênis. Então, aproveitar e agradecer o pessoal que comentou semana passada, como foi carnaval, a gente acabou não gravando os A agradecimentos. gente tava pulando carnaval. Estamos aí na folia. Eu vou começar essa semana pelos comentários que a gente teve no blog. Lá no episódio do Renzo Piano, a Edila Souza, que ela começou a escutar o podcast faz pouco tempo, e ela tá indo por ordem, então ela tá lá no comecinho ainda. Espero que o carnaval tenha dado um tempinho pra lá. Daqui a pouco ela chega. Já chega, vai escutar esse agradecimento dela aqui. E ela colocou uma dica pra gente sempre colocar as referências que a gente fala no podcast no post também. Obrigada. A gente já tem feito isso nos episódios mais recentes. Alguns links, tudo a gente já tá colocando. Obrigada por mas às vezes a gente esquece de um ou outro. Aí, né? Dá uma pedida, manda uma mensagem, pede lá que a gente manda lá também. O Diego Lopes, que escreveu no Arquiteto na Obra, que foi o 33, também falou que foi muito bom o capítulo, parabéns. O Wilson, ele foi nesse último podcast da semana passada, do Arquiteto Diz. Ele conta que ele também é arquiteto, que ele tem 32 anos, e ele reclamava que na época da faculdade não existia o Google Earth. Foda mesmo, hein? E agora... Foda pra caralho. Porra, tinha que comprar foto aérea. Mal a internet existia. E agora ele falou que ele também reclama que além do Google Earth não existe na época da faculdade, também não tinha o Arquipapo pra ouvir. Ô, louco. Caraca. Legal, valeu. Então ele manda aqui parabéns pela iniciativa, pelo excelente trabalho, já indiquei para vários arquitetos. E mandou uma sugestão pra gente de tema, pra gente fazer de habitação social, habitação de interesse social, pra comparar uns exemplos nacionais e internacionais. A gente tem uma programação pra fazer esse tema, assim, a gente tá só procurando o pessoal pra gravar junto com a gente aqui. Mas obrigada. Sempre dicas de temas são bem-vindas. Muito né? bem-vindas. Tá acabando as ideias, hein? Será que será o fim do Arquipapo? Será o fim? Falta de ideia. E o último comentário que a gente teve essa semana no blog foi da Samila Moreira. Ela escreveu no episódio que a gente gravou junto com o Francis e Vamura, que é o de Precisamos Saber Desenhar, que foi 25. Ela até escreveu lá, cheguei um tanto atrasada, mas acredito que a data não é tão relevante quanto o conteúdo maravilhoso. Ela falou, estou finalizando meu TCC, onde trata justamente dessa relação do aluno e o croquis de concepção. Essa essência do traço sobre a problemática da dependência do software no processo criativo. Porra, que legal. Eu falei, super que tema de interessante. TCC bacana, Caramba. assim, e difícil, parabéns. Caralho, manda pra gente essa parada, hein? Ele falou, a maioria dos textos que foram utilizados, também ela citou no artigo dela, Sério? legal. e ela falou que se sentiu parte da conversa. Olha que legal. Parabéns pelo conteúdo. Vem tomar uma cerveja com a gente, hein? Parabéns pelo conteúdo. Acredito que a arquitetura acontece além dos livros e histórias registradas e publicadas, mas também nas mesas de conversa e trocas de opiniões diversas. Parabéns. Legal, Obrigada, valeu. Sandra. Um abraço para Amanda Malta, nossa nova ouvinte, que escreveu aqui no Instagram, olha, que bacana, outro podcast de arquitetura. Eu tinha achado o ArcCast pelo Google e tinha adorado. Falou que realmente estava procurando mais podcasts de arquitetura. Valeu, Amanda, tomara que você esteja curtindo. A Otília Rubió escreveu aqui no episódio, no Instagram, né, no episódio do Renzo Piano, ela escreveu que conheceu o Renzo Piano. O quê? Falou, Sério? eu conheci ele, Caraca. Ela falou, não gosto do trabalho dele, não. Honestão. Eu acho que é ok, não tem problema, a gente né? gosta de sinceridade. Tá no direito. Não Mas o precisa. que ela falou daí? Mas ícone é ícone. Ah, tá aí. Beleza. Né? E ela comentou lá que ele fez o projeto da Rocca di Frasinello, que é uma vinícola, a gente não falou isso no podcast, mas é uma vinícola que parece um teatro. Eles, onde o lugar onde ficam os barris, assim, ele parece assim uma arquibancada e no meio ele tem uma iluminação zenital, assim, que fica uma iluminação assim bem cenográfica. Legal. Vale a pena dar uma olhadinha, então. Dá uma olhada lá, Rocca di Frasinello. Bom, teve também vários dos nossos ouvintes que mandaram um feliz aniversário pro Cazu. Fez aniversário semana passada. Que fez aniversário aí no carnaval. Cazu, parabéns. Valeu, obrigado, gente. Obrigado pelas felicitações. A Thalita Lima mandou, parabéns pelo podcast. Fiz uma maratona e ouvi todos.
Que legal. Sério? Meu Deus. Não são tantos, né, Cazu? Queria mandar um beijo pra Luciana, minha prima, que falou que eu vou ter que cantar. É que no último podcast, se você não ouviu, você tinha que ouvir lá, porque Não ouça. Tem Cazu uma parte deu musical. uma palhinha de suas competências vocais, né, na música. E parece que agora ele vai ter que cantar no Natal desse ano. No Natal da Família. Um beijo, Lu. No Facebook, a Camila Queiroz escreveu: adoro o trabalho de vocês, parabéns. Observação fazendo maratona enquanto faço projeto. Bom, parece que a maratona tá uma coisa frequente aí, né? É que O são os pessoal novos ouvintes, estão né, Cazu? descobrindo agora. O Felipe Tonsa, ele escreveu no post de Arquiteto na Obra: ótimo tema, galera. Uma das coisas que mais podem nos ajudar é, sem dúvida, ouvir sobre o dia a dia em obras, sobre suas experiências depois de formados, pois na faculdade isso é muito deficiente. Estou ouvindo todos desde o início. Ó, mais um que tá ouvindo aqueles podcast merda que a gente fez. E finalmente cheguei no último. Aê! Agora posso acompanhar vocês em tempo real. Vocês estão de parabéns. Valeu, Felipe. Seja bem-vindo, então, ao tempo real. O presente. E daí agora aquela merda que você tem que esperar uma semana pra ouvir. E a Ângela Paula Valeiro, que escreveu que simplesmente amou o programa. Que bom. E uma outra coisa aqui, que no Facebook a gente tá com 11.875 pessoas que curtiram a nossa página. Porra, bastante. Obrigada, hein, Cazu? pessoas. Então é o seguinte, galera, falta pouco, vamos chegar aos 12 mil likes aí. Até chegar aos 12 mil. Mas que seja logo. E que seja logo, seja, né? Que vocês divulguem, ajudem a Seja breve. dividir essa ideia maravilhosa. Ah, pega o celular da mãe, sei lá. Também Tem- vale. O pessoal da Luminarama Lighting Design compartilharam o nosso link do podcast do Renzo Piano. E a Rosa Karina, também nossa seguidora no Instagram, que compartilhou o nosso post do Renzo Piano. Valeu. Então valeu, galera. Obrigada pelos comentários. É sempre importante feedback, sugestões de tema. Todo mundo tem nossos contatos, né? Quais são os nossos contatos? No Facebook, @arquipapo, no Instagram, @arquipapo, no e-mail, contato@arquipapo.com.br e lá no blog, que é o arquipapo.com.br. Todas essas formas você consegue se comunicar com a gente. E lá no iTunes, quem puder deixar uma avaliação, valeu. Isso aí. Beijo. Valeu, um abraço. Até a semana que vem. Falou. A carona que eu peguei pra sair do lugar é a lua que se vê através da Muito rápido, né? O negócio é objetivo. Não vai nem editar, Cazu. Não, hoje... saindo pra curtir umas férias, o sorriso que A gente Assistam tá... lá. Só falta a Netflix não se pagar. pra chegar. Mas isso tá sendo uma constante, não teve a mesma universo também? Rolou um negócio? Mas a mesma universo acho que não foi problema de cartão, não sei. Que era remédio que o cara tava tomando. Tá.